A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Pastor Luciano, aqui da cidade de Betim, Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra poderosíssima, que eu tenho absoluta certeza que Deus irá falar com você através dessa mensagem, e eu tenho plena convicção de que essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Ela está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Prestai atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero falar aqui sobre como obter uma vida inabalável. O que fazer para sermos inabaláveis diante das lutas, diante dos obstáculos da vida, diante das intempéries da vida? Como fazer para permanecermos firmes, para não cairmos, para não sucumbirmos diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas que essa vida traz consigo? O que fazer? O que eu posso fazer? E o Senhor Jesus, através dessas palavras aqui, vai nos mostrar qual é o segredo. Qual o segredo de uma vida inabalável? No versículo 24, ele já começa revelando esse segredo, quando ele diz assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Olha aí o segredo: escutar as palavras de Jesus e praticar. Então, quando eu e você, quando nós colocamos em prática aquilo que está revelado nas Escrituras, na palavra de Deus, nas palavras de Jesus, aí ele diz assim: essa pessoa será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando você pratica os ensinamentos de Jesus, você está edificando a sua casa espiritual, a sua vida espiritual sobre uma rocha. Interessante, queridos, que Jesus, ele fala aqui que vieram 3 tipos de intempéries da natureza contra aquela casa. 3 situações aqui da natureza vieram contra aquela casa. A primeira situação, a primeira intempérie que veio da natureza sobre aquela casa foi a chuva que desceu. A segunda foram os rios. E a terceira, os ventos. Tudo isso veio, todas essas situações da natureza vieram contra aquela casa e bateram naquela casa com ímpeto, com força, tentaram minar os alicerces daquela casa, mas não conseguiram derrubá-la, pois ela estava edificada sobre a rocha. Eu gostaria de fazer uma rápida analogia desses 3 elementos que vieram contra aquela casa, pois eles representam, eles simbolizam também 3 situações que vêm no nosso cotidiano para tentar nos desestruturar, para tentar nos abalar. O primeiro elemento aqui foi a chuva que desceu do céu. Essa chuva ela vai representar aqui as potestades espirituais, as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra essas hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Então sabemos que esses demônios, eles lutam, eles combatem contra a nossa vida todos os dias para tentar destruir a nossa fé, para tentar destruir, desestruturar a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. O segundo elemento que veio contra aquela casa foram os rios. Nós sabemos que os rios, eles correm na terra, eles são aqui da terra. E eles falam das coisas aqui da terra. Esses rios aqui, eles representam as coisas dessa terra, as coisas deste mundo, que tentam nos atrair, que tentam que vêm para nos tentar, que vêm para nos fazer enfraquecer na fé, que vêm para nos fazer abandonar a nossa fé. Fala dos prazeres carnais, fala dos prazeres deste mundo, fala das bandejas que nos são oferecidas cotidianamente para nos afastar da presença de Deus, para nos afastar de Deus. Aqueles rios, eles vieram minando, tentando minar os alicerces daquela casa, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Se a sua vida for uma vida dedicada, se você for uma pessoa que se esforça para praticar a palavra de Deus, e eu não estou falando aqui de legalismo, eu estou falando aqui das palavras que Jesus disse, que o reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força. E o Senhor Jesus também disse que a porta que conduz à vida, ela é estreita. Então não é fácil, queridos. Uma certa pessoa um dia perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então, queridos, vieram esses rios que falam das coisas dessa terra, mas não conseguiram derrubar aquela casa. E o terceiro elemento que veio contra aquela casa foram os ventos. Os ventos aqui, eles representam as lutas, representam as tribulações que vêm contra a nossa vida, as palavras que você ouve, que ferem o seu coração, as decepções da vida, as frustrações da vida, tudo isso, todas as coisas negativas que vêm para tentar nos tirar da presença de Deus. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus disse que a semente que caiu em uma terra cheia de pedras, essa semente ela produziu logo, mas quando veio o sol, queimou-se. E ele dando a interpretação dessa semente, ele fala que essas sementes são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas quando vem a perseguição, quando vem as lutas, tribulações por causa da palavra de Deus, logo essas pessoas se ofendem. Então, querido, só que aqui, esses ventos, eles não puderam derrubar essa casa, porque essa casa estava edificada sobre a rocha. A pessoa, o cristão que teme a Deus, o cristão que pratica, vive na prática da palavra de Deus, não existe luta, não existe tribulação, não existe nada que pode separá-lo do amor de Deus. É o que diz lá em Romanos, a partir do capítulo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo termina nos versículos 36 a 39, falando uma lista lá de coisas, né, que poderiam tentar nos separar do amor de Deus, mas ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida está edificada sobre a rocha. Quando você é uma pessoa que pratica a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que teme ao Senhor,
podem vir todo tipo de situações contra a sua vida, mas não irão conseguir derrubar, desestruturar a sua vida, porque a sua vida é comparada a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que pratica a palavra de Deus. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço aqui do seu amigo Pastor Luciano, aqui da cidade de Betim, Minas Gerais. Que o Senhor continue prosperando, abençoando e dando vitória a você e toda a sua família. Tchau.